E agora nós temos o prazer de ter aqui para bater um papo com a gente a pesquisadora Deise dos Anjos, que faz um trabalho legal aí na cidade, no estado, sobre vários setores. Atualmente ela tem se dedicado ao estudo das religiões de matriz africana. Bom dia, Deise, tudo bem com você? Bom dia, Luiz Armando. Muito obrigada pelo convite. Deise, vocês estão muito essa questão de religião. Eu vejo como uma questão muito assim até de cidadania. As pessoas têm que respeitar as religiões dos outros, né? Até porque todos viemos de um mesmo ponto, não é? E aliás, na questão africana são, né, nós praticamente a África é nossa mãe, né? Como está essa questão de religião e essa questão, as diferenças entre Palmas e o Estado? Por exemplo, tem cidades aqui que foram formadas literalmente por negros, né? Conceição, Paranã, né? Arraias, né? Tem cidades aí que realmente, natividade, né? Interessante você me convidar, porque eu tive recentemente em Arraias, né? E Arraias, no último censo do IBGE, é a cidade mais negra do Tocantins. E é muito resquício do passado, né, do passado escravocrata, que tanto Arraias, Paranã, Natividade, Chapada Natividade, que viveram, né, aquele período do ciclo do ouro, do minério, onde milhares de africanos foram escravizados e aqui criaram vários núcleos de resistência. E aí você fala das religiões de matriz africana. Eu me dedico a esse tema desde 2007, lá em Marabá ainda, onde eu mapeei, e essa coisa do mapeamento é algo assim, que é muito forte na minha trajetória, né? Hoje eu tenho verticalizado, mas eu comecei mapeando lá na minha cidade para uma pesquisa de TCC, do meu TCC, da minha graduação em Ciências Sociais com ênfase em Antropologia. Eu mapeei 22 terreiros. E aí eu fui indo, né? E com certeza tem mais. E eu venho para cá em maio de 2017 e eu já tenho logo o impacto. A primeira atividade que eu participo aqui é essa devolutiva do IFAM, que é o Instituto do Patrimônio Artístico e Cultural, da superintendência aqui, dando a devolutiva para as casas de culto de matriz afro-brasileira do Tocantins, desse mapeamento, ou seja, já dando uma devolutiva de como é que estava aquilo ali. Naquele período, a gente tem dados, informações oficiais, apesar de não ser lançado em Palmas, de 24 casas de culto de matriz afro-brasileira só na capital. Então, é um dado interessantíssimo. Deise, hoje, por exemplo, quando alguém fala assim, eu sou mãe de santo, parece que é um choque, né? Interlocutor, né? Há ainda um preconceito. Demais. E eu acho que nessa questão do preconceito, no que as pessoas têm esse preconceito, eu vejo muita resistência, né? Porque significa que os negros, né? Eles não capitularam com o discurso dos jesuítas, né? Que os jesuítas vieram aqui para colocar a religião nos indígenas e nos negros a religião europeia, né? Aquela religião ou a católica ou depois a religião evangélica, né? Então parece que ao invés de ser uma coisa é resistência. Essas resistências que elas iniciam nos quilombos, e aí imaginar que os nossos ancestrais vieram traficados nos navios negreiros sem nada, e a partir do que eles tinham na memória, recriaram esses territórios, esses mini territórios africanos. Então, quando o processo de colonização chegou aqui, qual é a primeira coisa que Pedro Álvares Cabral faz? Manda celebrar uma missa. As imagens oficiais que nós temos Imagens brancas. As imagens são as imagens brancas, são as imagens de um púlpito, lá em Porto Seguro, eu cheguei lá, daquela cruz, né? Daquela primeira missa. Então, tem um conceito que é muito importante e fere, né? Que é o Estado laico, né? Você vai ali, e por muito tempo, o nosso país, o Brasil, ele foi católico, né? Ele teve a confessionalidade do Estado católico. E a laicidade do Estado, ela é algo que a gente precisa refletir e debater,
porque esses ir e vir, né, esse impacto que causa, esse impacto, né, nós estamos vendo aí, né, a festa de Iemanjá na praia da Graciosa, causa um impacto, porque foi muito estigma, como do mal, como demônio. Nós temos uma figura mítica, que é Exu. Então, nós estamos aqui na TV, num processo de comunicação, você falou muito bem, né? Que essas questões têm que propagar mesmo, e Exu fala isso. Exu é o orixá muito mais próximo, né, das humanidades, do ser humano, com erros e falhas. E tenho que dizer assim, né, que Exu, ele acertou o pássaro ontem com a pedra que ele ainda jogou hoje. É sobretudo o seu poder de escolha, de você saber abrir os seus caminhos e arcar com as consequências desse caminho. No começo de Palmas, muitos moradores faziam denúncias, né, de terreiros, né, na vizinhança. Por exemplo, um vizinho era um bandista e fazia sessões e denunciavam a polícia, mesmo a polícia ia lá mesmo, né? Assim, uma questão assim tão, né? Ou seja, era como se fosse um templo, né, ali, mas os vizinhos tinham aquele preconceito. De vez em quando tem vereadores na Câmara Municipal de Palmas, sim, que levantam essa situação de forma preconceituosa, levando adiante uma ignorância, né, na verdade. Ignorância, e nós estamos falando de espaço público. Estado laico, né? Espaço público, e espaço público ele é poder. Por exemplo, tem uma igreja, que eu não vou nominar aqui, mas que ela faz rituais no púlpito que é muito parecido com as práticas de matriz africana no terreiro. Mas recolhe dinheiro. Você está entendendo? Então, é assim, e toda a maioria dessas ações que as religiões de matriz africanas fazem, seja Umbanda, Candomblé... Explorem. E aí o que acontece? Eles fazem muito por exemplo, o Pai Gil, na casa dele, aqui que fica aqui no centro, ele não cobra nada. Quantas vezes os trabalhos sociais, né? Muitas pessoas chegam loucas, desequilibradas ou famintas. Tem uma que fala assim, o terreiro é um estado. Entende? Assim, ele faz assistência social, ele junta casais, ele cuida da família, ele tem todo um aparato ali centrado, né, nas figuras do pai, da mãe e de toda a comunidade. Então, nós estamos falando de comunidades, dos filhos e filhas, dos que chegam, dos que se tratam. Então, a forma de tratar, existe todo um processo hierárquico que é muito peculiar. Iemanjá é a deusa das águas salgadas, Oxum, né, das águas doces, das cachoeiras. Nós temos aí, como já te citei, né, Exu, Ogum, Xangô, que é o orixá da justiça, muito, né? Todos os anos tem uma celebração que vocês vão lá e jogam de Iemanjá. Iemanjá. Então, nesse processo de ocupação do espaço público, de entender que esse espaço público ele também é nosso, em Palmas existe um processo contínuo de organização das religiões de matriz africana. As suas casas estão organizadas, algumas são registradas, mas nós temos aqui a FECANTO, que é a Federação das Casas de Culto de Matriz Afro-Brasileira do Tocantins, e nesse processo da FECANTO já lançou a campanha aqui de Axé Diz Que É, já foi ali, fez um movimento no Parque César Mar, fez um movimento na defesa